Bom dia, é bom estar convosco outra vez nesta semana. Esta semana eu vou trazer os devocionais e vou falar acerca de como enfrentar as crises na nossa vida. E hoje quero iniciar com o tema do fracasso. Não sei se qual a última memória que tu tens do fracasso que tu tiveste na tua vida e como é que tu te sentiste depois desse momento. A minha memória vem sempre aquele episódio de Pedro, que iremos falar hoje, e também depois da carta dele. Eu penso que a forma como tu e eu às vezes lidamos com o fracasso em nossa vida vai determinar se ele serve para nós crescermos, se ele vai servir para ser meramente uma derrota em nossa vida. O episódio de hoje é aquele episódio em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. No capítulo 26 de Mateus e também em Lucas 22 podemos ler esse episódio, e penso que é muito subejamente conhecido por todos. À altura em que Pedro estava lá no pátio e uma criada se aproximou e disse que ele estava com Jesus, o Galileu, e ele o nega diante de todos. E depois sai uma outra pessoa, lhe faz a mesma pergunta, lhe diz a mesma coisa, e ele, da mesma forma, com juramento, diz: eu não conheço tal homem. E finalmente, alguns homens também, chegando à beira dele, disseram: o teu modo de falar te denuncia. Ele começa a praguejar e diz: eu não conheço esse homem. E naquela altura o galo canta. E Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali ele chorou amargamente. Pedro tinha seguido Jesus até aquele momento porque o amava, mas ele não aguentou enfrentar as pessoas. Jesus já havia predito isso e por 3 vezes ele nega Jesus, em 3 situações diferentes. E quando ele nega Jesus e o galo canta, ele toma consciência claramente das promessas que ele havia feito. E então ele chora amargamente. E, na verdade, Lucas 22 diz que quando o galo canta, Jesus olha para Pedro. Imagina os sentimentos que terão passado por Pedro naquela hora. Imagina como ele estaria a enfrentar aquilo. O que é interessante na história aqui de Mateus é que nós percebemos que Pedro era o único discípulo que estava naquele lugar. Por isso ele poderia simplesmente esconder a situação e não falar com ninguém, e até hoje nós não saberíamos que ele tinha negado Jesus daquela forma. Mas ele decide contar a história. Contar a história a Mateus, que entretanto escreve para todos nós. E mais à frente, entretanto, Pedro, na sua carta que ele escreve, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele abre um pouco o seu coração, que é muito interessante, no versículo 4, que diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E vocês, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E diz mais à frente assim: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou para as trevas, para a sua maravilhosa luz. De antes não eram um povo, mas agora sois povo de Deus. Eu acho que destas 2 leituras, deste episódio de Pedro, que eu acho que ele depois reflete um bocadinho na sua carta, eu acho que há aqui 3 princípios que eu gostaria de te deixar diante dos fracassos que eventualmente tu e eu podemos enfrentar na nossa vida. O primeiro grande princípio é a ideia de admitirmos isso, de enfrentarmos os fracassos, de chamá-los pelo nome e, quem sabe, até mesmo contá-los a alguém da nossa confiança. Pedro decidiu fazer isto de uma forma pública quando falou com Mateus, para que depois fosse registado para nosso proveito. Admitires e enfrentar os teus fracassos é a única forma de tu poderes crescer e de tu e eu podermos tirar alguma lição dos fracassos que nós poderemos ter na nossa vida. O segundo grande princípio que lemos já na casa de Pedro é esta ideia de nos chegarmos a Cristo. Porque Ele está perto, tu e eu podemos chegarmos a Cristo. E eu acho que esta é uma das, talvez um ponto de viragem, porque
Quando tu e eu fracassamos, muitas vezes deixamos que o fracasso nos leve para o fundo e nos afaste de Cristo e de todos os outros que nos poderiam ajudar até mesmo. Não é? Chegarmos a Cristo é a chave para nós podermos aprender e mudarmos a nossa forma de encarar os desafios que temos na vida. E o terceiro grande princípio que eu acho que é muito interessante nesta carta de Pedro é nós sabermos quem nós somos. Ainda que tu e eu possamos fracassar, o fracasso não determina a nossa identidade. A tua identidade e a minha identidade determina por nós sabermos quem nós somos. Vocês estão a ver os cães, eles sabem quem são, por isso estão a ladrar. Não sei bem porquê, mas pronto. Mas esta ideia de que nós sabemos quem nós somos, isso, o facto de tu e eu fracassarmos não vai mudar a nossa identidade. Não vai mudar quem nós somos. Como Pedro disse de uma forma tão clara, vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vós que não erais povo, agora sois povo. Ou seja, não deixes que os fracassos da tua vida determine quem tu és. Antes, quem tu és vai determinar a forma como tu vais encarar o teu fracasso. Que Deus te possa ajudar nesta semana, que ao enfrentares as crises na tua vida, tu possas ter vitória. E quando enfrentares fracassos da tua vida, não deixes que eles te derrotem, admite-os, enfrenta-os, chega-te para Cristo que está perto e finalmente sabe quem tu és. Tu não mudas, o fracasso não determina a tua identidade, mas certamente a tua identidade, saber quem tu és, vai determinar a forma como tu vais lidar com ele. Deus te abençoe e uma boa semana para ti.